Cara, é muito louco porque eu estava ouvindo uma reflexão sobre a geração atual era assim, por que os jovens estão saindo dos templos, né? Então não era nem sobre a igreja em si, mas templos, né? Sobre religião. E o cara começou a fazer essa reflexão sobre tudo para nós hoje é muito personalizado, né? Então você pega você pensar assim, alguém que lia uma revista, você pegava a revista e tinha ali, você tinha que ler o que colocaram ali. Você lia o jornal, estava ali. Só que agora a sua timeline você personaliza, né? Tudo. Então, tipo, a sua revista que você está vendo é diferente da sua. Exato. Sua rádio só toca o que você gosta. E ele falou, e a mentalidade da galera é essa com a religião. Então, só pego o que eu gosto. Eu quero personalizar uma religião para mim. Seria o douglismo, entendeu? Douglas, o que você gosta? Você gosta desse conceito aqui do cristianismo? Eu acho legal, mas esse negócio aqui do budismo é interessante. E aí você vai... Então, é mais ou menos isso, né? Tipo assim, eu respeito, mas eu não concordo com essa parte aqui, eu não quero essa parte, eu rejeito aquela, eu monto com isso, ponho um picles aqui, um molho que eu gosto e tal, e crio esse negócio aqui na minha frente, né? Só que o Senhor Jesus vem, né, cara? E ele é o Senhor. Ele salva sendo Senhor, né? A grandeza de Deus, ela nos humilha. Tem uma frase, cara, que eu acho que foi o Ademar de Campos que falou, eu ouvi isso em algum canto, que a verdadeira humildade é fruto de humilhação. Uau! Tipo assim, isso é a verdadeira humildade. É você ser humilhado em algum momento da sua vida e você baixa a cabeça. De repente, você se rende. É Jó dizendo, cara, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu fui humilhado. Então, de certa forma, a grandeza de Jesus, ela nos humilha. Sim. Ao ponto de, tipo, eu me rendo. Me fala, eu ouço. Eu não conheço nada, eu não sei de nada. Estou aqui, eu abro espaço para o Senhor me encher de informação. Me fala sobre a vida. Sim. A vida falando da vida é uma coisa. A verdade é algo que está fora de mim. Exatamente. Tem que entendê-la. Amor, o que é... Cara, o amor, por favor, amor, me diga o que é o amor. Exato. Então, me encha da informação verdadeira, da essência. E quando você experimenta, tem as primeiras experiências com essa verdade ocupando o lugar dentro de você, o resultado é tão absurdo que você fala, eu quero mais disso, cara. Por que não me render mais ainda? Como ter mais. Exatamente, como ter mais. E como é que foi esses 4 meses? Porque você saiu, tocar, cantar... Era um caos, né? Porque assim, eu estava em casa, segunda tinha culto para ir, terça tinha culto para ir, quarta tinha culto para ir, quinta tinha culto para ir. Todo dia, se eu quisesse, cada uma daquelas irmãs que evangelizaram a gente era de uma igreja diferente. Entendi. Então a gente tinha culto para ir todo santo dia. Se eu tivesse fim de semana em casa, tinha monte para ir, tinha alguma vigília para ir, enfim. Durante o fim de semana eu tinha shows para fazer. Então eu vivia nessa agora, entrando de um ambiente e outro completamente diferente. Com um eu era super acostumado, só que ele já estava me causando desconforto. Com o outro era uma novidade que era um baita de um alívio. Então, à medida... É como você, cara, tá respirando ar puro pela primeira vez e você não quer mais voltar. E isso não tem a ver com a banda, isso não tem a ver com as músicas, tem a ver comigo. Era a minha jurisdição, né? Daquilo que eu não estava mais conseguindo suportar. Até que chega um tempo em que, cara, eu entendi. É como aquele portal, aquele vem e me segue, entendeu? Sim. Tem um portal abriu, cara. Se fechar, se fizer conta demais, você não vai passar por ele. Sim. Porque na conta é prejuízo. Na conta é prejuízo. Eu não tinha promessa alguma, eu não tinha plano algum, estratégia alguma. Ficou desempregado. De uma hora para outra. Agora, o doido é isso, cara. Eu até tenho por um tempo eu até falei sobre isso nas ministrações, de que aquilo que você entrega na presença do Senhor, a velocidade com a qual você perde e recebe de volta é absurda. É Abraão entregando Isaac e não deu nem tempo do cara morrer. Sabe, tipo assim... Ressuscitou antes de morrer. Exatamente. Na tarde que eu saí do Raimundos, eu fui para um culto à noite. Eu saí à tarde e fui para o culto à noite porque eu precisava ouvir Deus falar comigo. E o pastor me entrega uma palavra profética no final do culto, dizendo como você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar para mim. Ou seja, eu entreguei a música à tarde e ganhei ela de volta à noite. Meu Deus. Tipo... Deu nem tempo de morrer. Não deu nem tempo de dar o violão, entendeu? Eu não tive nem tempo de olhar para ele. Eu saí de casa, eu olhei para ele, eu voltei para casa. E você sentiu que estava entregando a música? Na minha ideia era isso. Sim, era isso. Momento ali. Eu falei, ok, não vou mais cantar.
Porque eu achava que o peso da minha vida era a música, era o ritmo, enfim. Tem muita coisa que eu não tinha resposta alguma. Aliás, a maioria esmagadora das coisas eu não tinha resposta alguma para aquilo. Eu estava entregando minha música. Porque minha música era, enfim, era aquilo ali que eu tinha feito desde os 15 anos de idade. Era o que eu entendia fazendo. Eu não me via fazendo outra coisa. Né? Então, assim, na minha cabeça eu estava entregando a música. Tanto que depois eu monto o Rodox e entrego o Rodox do mesmo jeito. E depois eu venho, monto a banda na igreja e fico sem banda do mesmo jeito. Então eu sou o Rodolfo que larga a música, velho. A música já nem se ofende mais comigo. Entendi, tipo assim, entendi. Ela sempre volta. Mas é muito interessante isso que você está falando, porque eu comecei com essa pergunta, né? Cara, tinha que largar tudo? É para todo mundo? Tal. E pelo que eu estou entendendo na sua resposta, é muito mais sobre ouvir o que Deus quer. Não é sobre uma receita de bolo que todo mundo vai fazer e vai dar o mesmo resultado. Né? Ele tem algo para falar com você, né? E é o que você disse, né? Larga tudo que tem, vende, me segue pro jovem rico, mas pro gadareno não me segue. Vá fica pra casa aí, do seu na pai, sua casa samaritana, fica aí. E eu acho que se a gente pegar o que tem em comum, obedecer. Né? Obedecer, exatamente. Obedecer. Estar sensível. Não é nem aquele negócio de se abrir uma porta para mim. É tipo, não existe outra porta para mim. Aquela, sabe, aquele convite irrecusável. Não é que eu tenho o plano A, o B e o C. Não, eu só tenho um plano. É aquele momento em que a coisa fica tão clara pela falta de possibilidade de ser outra, em que você simplesmente acredita e vai. Né? Ainda que seja a maior loucura do mundo. Porque se fosse só como você disse, não, então a receita do bolo é essa. Você está numa banda, você tem que deixar a banda e deixar tudo e seguir, beleza. Mas aí você estava numa banda de crente, né? Rodox, né? Estava numa banda ali feita para adorar o Senhor, trazer, evangelizar e tal. E se você pegar a receita do bolo, então você não sai, né? Mas aí você tem que ouvir, né? Exatamente, porque o ambiente ainda era o mesmo. Na real, eu saí de uma banda, entrei em outra, mas o sistema no qual operava, a gravadora era a mesma, ainda era o mesmo ambiente, era tudo. Então, assim, aí a culpa é da banda? Não é culpa de banda nenhuma, nem de uma nem de outra. Existe um ambiente do qual eu preciso ter distância dele. E aí, quando você vem, eu queria te perguntar, você até citou um pouco para mim no almoço, né? Você começa então você ouve uma palavra profética como essa, né? Deus vai te usar na música e você então começa a se envolver com música, né? Agora a partir das experiências tendo com Deus, escrever, a pensar em gravar e tal. E aí você começa a acessar os bastidores de tudo isso. Como é que foi para você quando você começou a ver um pouco do que tinha ali nos bastidores que talvez te desiludia? Como é que foi para você assim, navegar tudo isso e estar aqui? Olha, não me escandalizou tanto, mesmo porque quando agora eu me entrego para Cristo, era uma coisa muito underground ainda. Eu não entrei no mainstream gospel. Né? Era uma coisa bem underground. Era tipo assim, as pessoas me chamavam para dar testemunho e eu levava meu violão. Então eu não estava sendo chamado para cantar, mesmo porque não tinha relevância na minha música cristã ainda no meio. Tinha as minhas experiências. Era mais o testemunho mesmo, era mais ambientes evangelísticos. Exatamente. Então, assim, eu não me lembro de me escandalizar com o mercado de música cristão. Depois você começa a ver algumas formas de se mover, que você fala, cara, isso não é para mim, simples assim, isso não é para mim. Eu me lembro que logo numa das primeiras igrejas que eu fui, antes mesmo de sair do Raimundos, antes mesmo de me converter, ou de me converter não, de me batizar, perdão. Eu lembro de uma igreja que eu ia, que eu amava aí, e no final do culto, o pastor que tinha pregado, ele não era o pastor titular, a gente estava indo para casa do pastor titular. Esse pastor que pregou, ele botou o olho na minha cunhada de um jeito que eu nunca vi um cara... nem no mundo eu não lembro de uma cara de leão em cima da menina. Ela tinha 15 anos na época. Eu me lembro que eu falei, cara, que bicho vagabundo, velho. Acabou de pregar. Tipo assim, nos dois primeiros dias, você fala, cara, eu tinha tudo para talvez falar, nunca mais piso num lugar como esse. Só que o que acontece? Minha experiência foi com Jesus e em casa. Então, eu não estava mais nem aí se todo mundo vacilasse do meu lado, entendeu? Eu tive uma experiência eu com ele. Não teve ninguém no meio do caminho.
Então, assim, eu não teria desculpa para dar para o Senhor, para abandoná-lo por causa de outra pessoa que não tem nada a ver com a equação. Entendi. Né? Então, assim... E mesmo porque as pessoas têm a tendência de exagerar muito sobre o mercado cristão de música, como se ele fosse o próprio Satanás. E, cara, o mercado fora da igreja é muito pior. Então, eu vim do ambiente que, era bizarro. Então, assim, a forma de lidar... Às vezes eu vejo situações, por exemplo, na época da banda, quando o cara fechava um show, ele pagava 50% do cachê, os outros 50% é no dia do show. Tá. Só que existia uma coisa, que assim, é padrão. Cara, se você não receber 50% antes de tocar, você nunca mais vai receber ele. Tá. Você não sobe para tocar. Exatamente. Então, você não sobe para tocar enquanto não receber o dinheiro. O brasileiro não compra ingresso com antecedência. É só em cima da hora. Então, você chegava no hotel, o show estava marcado para as 10 horas, você dormia e acordava 2h30 da manhã com o telefonema tocando. Vamos? Por quê? Porque a galera ficava bebendo na frente do show e não entrava. Enquanto não entrava, não tinha dinheiro para pagar a banda. Então, não tem como a banda ir. A banda não sai do hotel enquanto o cachê não tiver pago o resto. Então tem que esperar o povo entrar para ter dinheiro para pagar a banda para subir. Cara, isso não acontece de jeito nenhum no meio cristão, pelo menos do que eu tenho conhecido. Então, assim, eu não vou exagerar dizer que o sistema do mercado cristão hoje é o Satanás, porque eu vim de um ambiente onde era sangue nos olhos. Você vê gente chorando. Tipo, as histórias que a gente ouve eram as coisas mais loucas do mundo. E você, como banda, você nem sabe do que está acontecendo. Que é o outro que está lidando lá com isso. Você está dormindo no hotel e, de repente, bora que a van está passando aí para te pegar. Você tem que acordar no melhor sono da sua vida para ir cantar. Várias vezes eu fui chorando quase. Tipo, eu não queria acordar de jeito nenhum. Né? Tava bom. Mas você vai. Então, assim, sinceramente, o meio cristão de música... O que me chocava era, muitas vezes... A falta de temor, eu acho que isso me chocava um pouco. No sentido de, cara, não é para Deus você estar fazendo isso daqui, né? Não tem como se a preocupação está tão em outra coisa. Você fala, tem alguma coisa muito bizarra. Mas, às vezes, é muito comum a gente acostumar. É um grande perigo, com o circuito, acostumar com o ritmo, com a própria liturgia. Né? A gente percebe ali o livro de Esdras e Neemias, quando está tudo sendo restaurado, e a consciência de que aquele estrago inteiro de 70 anos de exílio foi por causa da apostasia. Então eles voltam a adorar o Senhor com ímpeto, que não dura muito tempo, vira uma baita numa religião azeda, que daí aparece o judaísmo e... Jesus vem. Enfim, Jesus vem, entendeu? Ou seja, é muito fácil você acostumar e tratar isso como qualquer coisa. E é muito sinistro quando você lê os evangelhos de Jesus passando e um cego reconhecer que é ele. O rei está vindo ali, o reino está entrando na cidade. E o estudioso da liturgia que se perdeu no ritual e na frente dele não saber, Deus está na sua frente. Eu tenho ministrado muito sobre Jesus na casa do fariseu Simão, quando a mulher